Um dia claro com sol é uma coisa maravilhosa. E o Brasil é um país privilegiado nesse aspecto. A gente tem sol quase todos os dias do ano. Pois é exatamente aí que mora o perigo. Sol, quando é demais, pode provocar problemas sérios como o câncer de pele. No programa de hoje, vamos saber o que é, como se manifesta e quais as consequências do câncer de pele. Vamos ver como o sol, se não for aproveitado de maneira correta, pode prejudicar a nossa saúde e conhecer algumas medidas básicas de prevenção do câncer de pele. O câncer de pele é uma doença cada vez mais frequente hoje em dia. O problema é que as informações sobre esse tipo de câncer não são muito divulgadas e pouca gente fica sabendo dos perigos que corre. Por isso, é muito importante aprender a se cuidar. E olha, quase todos os tipos de câncer de pele podem ser evitados. O câncer de pele aparece com mais frequência nas pessoas idosas, mas está relacionado com o excesso de sol que a gente toma durante toda a vida. Quem trabalha ao ar livre, como agricultores, pescadores e ambulantes, e quem abusa do sol na hora do lazer ou na hora do esporte, corre mais risco de desenvolver um câncer de pele. De acordo com os dermatologistas, que são os médicos especializados em doenças da pele, tomar muito sol em qualquer idade aumenta bastante o risco de desenvolver um câncer de pele mais tarde. Mas será que as pessoas sabem disso? E será que elas sabem como se proteger para evitar problemas com os raios solares? Evito ficar exposta ao sol. Usando sempre protetor solar. Eles falam que dá câncer de pele, né? Mancha, fica feia. E vários outros riscos, né? São várias as formas de se proteger do sol e de evitar os efeitos nocivos dos raios solares. Mas o importante é ter consciência de que é preciso tomar esses cuidados. Para você lembrar com mais facilidade das coisas que pode fazer para evitar o sol em excesso, vão aí algumas dicas. Evite tomar sol entre as 10 horas da manhã e as 4 horas da tarde. A radiação nesse período é a mais perigosa. Procure usar sempre filtros solares de alto fator de proteção. E use roupas e chapéus se tiver de ficar muito tempo debaixo do sol. Fazendo 3 coisas simples como essas, você evita vários problemas, principalmente o câncer de pele. Mas para entender como esse câncer se forma, é preciso saber que as células da pele se renovam e como isso acontece. A pele é composta por 2 camadas principais, a derme e a epiderme. A epiderme é a camada superficial que produz proteínas, como a queratina. Essas proteínas protegem o corpo contra substâncias perigosas que estão soltas pelo ambiente, como fumaça de cigarro e outros poluentes. A derme fica logo abaixo da epiderme e é a responsável por acumular água e gordura que ajudam a controlar a temperatura do corpo. Abaixo dessas camadas existe ainda o tecido subcutâneo, composto de gordura, que serve como uma reserva de energia. Na epiderme, as células saudáveis crescem, se dividem e se renovam constantemente, mantendo a pele em boas condições. Acontece que algumas vezes essas células podem crescer de forma descontrolada, gerando os tumores. Existem 2 tipos de tumores, os chamados tumores benignos, que não são câncer, e os tumores malignos, que são cancerosos. Vamos ouvir um especialista no assunto que vai explicar quais são as principais características desses tumores. Então, doutor, quais são essas características? Bem, o tumor maligno é aquele que dá metástase, que a gente diz. O que é a metástase? É a disseminação desse tumor além do local onde ele nasce. Então, é a infiltração desse tumor em outros tecidos que não o tecido que originou o tumor. Os tumores benignos, em contrapartida, por exemplo, eles não têm essa característica de dar metástase. Então, eles ficam, geralmente, limitados no lugar onde eles surgiram. O câncer de pele se divide em 3 tipos principais. E todos eles têm relação direta com 2 fatores. A quantidade de sol que a pessoa toma durante a vida e a sensibilidade da pele. As pessoas que têm pele clara, cabelos louros ou ruivos e olhos azuis são as mais afetadas pelos raios solares. Os principais tipos de câncer de pele são o carcinoma basocelular, o carcinoma espinocelular e o melanoma maligno. O carcinoma basocelular, ele, apesar de ser um tumor maligno de pele, ele não dá o que a gente chama de metástase, que é a disseminação das células do tumor para outros órgãos que não seja a pele, por exemplo. O carcinoma basocelular é o mais comum e ocorre geralmente, principalmente na face.
ele é tratado, na maioria das vezes, por cirurgia e, como ele não dá metástase, é um tumor que, apesar de maligno, ele tem um ótimo prognóstico tratado adequadamente. O outro tipo de carcinoma, que é bastante comum também, é o carcinoma espinocelular. É o segundo tipo mais frequente de câncer de pele e se caracteriza muitas vezes pelo aparecimento de lesões que os dermatologistas chamam de lesões verrucosas. Geralmente são lesões secas que aparecem em pessoas, às vezes mais idosas, principalmente nas áreas expostas, né? É muito característico no carcinoma espinocelular, por exemplo, a localização no lábio inferior, por exemplo. Bem, esse carcinoma espinocelular, ele pode dar metástases, mas normalmente ele precisa de ter um certo grau de desenvolvimento para que isso ocorra. O último tipo de câncer de pele, que é mais comum, é o chamado melanoma, que é o que muitas vezes podem ser confundidos com pintas que muitas vezes podem ser consideradas pintas comuns. O melanoma, realmente, este é um tumor muito grave pela precocidade, né, da sua metástase. Basicamente, também, o tratamento do melanoma se resume a se fazer o diagnóstico de maneira correta, da maneira mais precoce possível e através de uma cirurgia bem orientada. Quando uma pinta muda de cor ou de forma, pode ser que esteja sendo formado um melanoma, um câncer. Nesses casos, o melhor a fazer é procurar um serviço de saúde o mais rapidamente possível. De acordo com as pesquisas, 1 em cada 10 pessoas pode ter essas pintas incomuns, conhecidas como névos. Elas podem aparecer em qualquer lugar, nas costas, nos braços, nas pernas e até em regiões do corpo que normalmente nem ficam expostas ao sol. Mas será que o surgimento dessas pintas significa que a pessoa vai desenvolver um câncer, doutor? Não, necessariamente não. O importante é você diferenciar esses névos de reais tumores ou cânceres de pele, né? Existem certos tipos de câncer que também eles podem passar despercebidos como se fossem uns névos, né? Então essas pintas, normalmente as pintas elas não são tão perigosas assim não. Agora, o dermatologista, por exemplo, tem alguns instrumentos que podem permiti-lo a diferenciar corretamente entre, por exemplo, um tumor maligno, né, e essas pintas que são os névos comuns. Algumas pessoas correm mais risco de desenvolver o melanoma do que outras. Basicamente, são aquelas que apresentam um ou mais de um dos fatores de risco que nós vamos ver agora. Quem já teve câncer de pele, quem tem pintas ou sinais incomuns em grande número pelo corpo, quem vive em áreas com muito sol e fica exposto a ele, quem tem algum parente próximo que já teve câncer de pele, quem tem a pele muito sensível ou já sofreu alguma queimadura de sol grave na infância ou na adolescência, precisa tomar muito cuidado com o sol. Além de visitar um dermatologista com mais frequência, essas pessoas precisam acompanhar de perto as mudanças ou aparecimento de pintas ou sinais no corpo. E isso pode ser feito em casa mesmo. É o autoexame da pele, um jeito simples de identificar qualquer problema e prevenir o câncer de pele. Salve sua pele. Faça o autoexame. É bom fazer o autoexame pelo menos uma vez por mês. E isso vale para qualquer pessoa, tenha pele clara ou não. A melhor hora para fazer o autoexame é depois do banho, em frente a um espelho, num lugar bem iluminado. Examine seu corpo inteiro, da cabeça aos pés, observando qualquer pinta nova que apareça na pele ou alterações nas pintas antigas. Levante os braços e examine o lado esquerdo e o lado direito. Dobre os cotovelos e examine os braços, as palmas das mãos e as unhas. Depois, observe a frente, as costas e os lados das pernas e também os espaços entre os dedos e as solas dos pés. Agora, usando um espelho de mão, examine a parte de trás do pescoço e o couro cabeludo, repartindo o cabelo para enxergar melhor. Por último, examine as costas e as nádegas. Salve sua pele. Faça o autoexame. Com um pouco de prática, você vai fazer isso rapidinho. Não leva nem 10 minutos e vale a pena, pode acreditar. Além de vigiar a evolução das pintas, se você notar qualquer lesão na pele que demora a cicatrizar ou sinais que sangram e inflamam, vá a um serviço de saúde e procure um dermatologista. Não há ninguém mais indicado para dizer o que está acontecendo. Eu tinha uma ferida no rosto que não sarava, né? Aí eu vi uma propaganda na televisão, passando a campanha, né? Aí eu fui ao médico, aí que eu fiquei sabendo que eu tinha câncer de pele. Aí fui fazer o tratamento até chegar no dia da operação.
Todo mês eu ia lá, aí perou, agora eu já estou bom, você entendeu? Não sinto mais nada, entendeu? Acabou mesmo a ferida. Quando eu saio no sol, eu tenho cuidado, entendeu? Eu uso o filtro solar, para não poder não voltar outra vez problema na pele. Fique atento, evite o sol em excesso, use filtros solares e chapéus quando ficar muito tempo ao sol e faça o autoexame regularmente. Salve sua pele. Basta um pouco de cuidado para você se proteger contra o câncer de pele. É muito bom tomar sol, nadar e praticar esportes, mas é importante escolher os horários mais seguros e usar protetor solar. E lembre-se de uma coisa, bronzeador não é protetor solar, pois ele sensibiliza a pele, deixando-a ainda mais exposta ao sol. No mais, é só prestar atenção no aparecimento de alguma pinta ou sinal no seu corpo. Aproveite o melhor do sol, evite os excessos e viva legal! Se você quiser maiores informações sobre esse assunto ou sobre qualquer outro tema ligado à saúde, Disque Saúde, 0800 61 1997. A ligação é grátis. Viva Legal conta com o apoio do Ministério da Saúde.